dia, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Esta semana com Gonçalo Saraiva Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a quem dou as boas-vindas ao nosso espaço de entrevistas. E começo por lhe perguntar, ontem, quinta-feira, apresentaram um estudo sobre a habitação que, ao contrário de outras iniciativas do passado, termina com recomendações, é um policy paper com recomendações para o mercado da habitação ser mais dinâmico. Quais foram, em termos gerais, as grandes conclusões deste vosso trabalho? De facto, a Fundação lançou esta nova série de policy papers, com um policy paper sobre a habitação, que é evidentemente um tema do momento e um tema que preocupa muitos portugueses. É um tema quente. É um tema quente, é um Até tema que preocupa muitos portugueses. E foi a intenção da Fundação, uma nova fase que está a lançar, uma fase que procura ser mais prescritiva, ou seja, os estudos da Fundação tinham um aspecto muito grande de diagnóstico, de análise da situação, e agora decidimos avançar, e os policy papers são um instrumento disso mesmo, à semelhança, aliás, do que fazem outras fundações e think tanks no estrangeiro, lançar este modelo, que é um modelo de recomendação. Um modelo mais curto, um policy paper é mais curto, continua a ter uma parte muito assente em ciência, muito assente em análise de dados, e depois, a partir desses dados, formula um conjunto de recomendações. Por um lado, do ponto de vista comunicacional, é mais focado, é uma coisa mais, se calhar até mais fácil de entender pelo cidadão comum. Talvez. E, por outro lado, o nosso grande objetivo é, evidentemente, chegar às pessoas, chegar aos decisores, chegar a quem possa usar esta informação que nós produzimos, que é uma informação fidedigna, sólida. Repare, os policy papers são coordenados, são dirigidos por cientistas, por académicos que coligem os dados, que analisam os dados e a partir deles formulam estas recomendações. Portanto, continuamos a ter uma análise muito sólida, mas depois recomendações para de facto chegar às pessoas e para ser muito perceptível qual é o caminho a seguir para conseguir chegar a um determinado resultado. E este policy paper sobre habitação é justamente isso. Nós tínhamos lançado um estudo mais aprofundado sobre habitação aqui há 2 anos, e agora fizemos uma atualização destes dados. 2 anos depois é evidente que era necessário atualizar esses dados. Fizemos a atualização desses dados e formulámos estas recomendações. Percebemos algo que já era claro há 2 anos e torna-se ainda mais claro agora, é que o grande problema da habitação em Portugal é um problema de oferta. É do lado da oferta. É um problema de oferta. Como é que acha, ou seja, quais são as conclusões do estudo em relação a como é que se pode dinamizar a oferta? Com mais habitação pública, com mais mercado de arrendamento? Como é que vem isso? Uma combinação de tudo isso, portanto, o estudo que formula um conjunto de recomendações, algumas recomendações com apoios às famílias para poderem arrendar ou adquirir casa, mas do lado da oferta, essencialmente a questão da simplificação administrativa, portanto a questão dos procedimentos, a questão fiscal também, uma redução dos impostos sobre a construção e a adoção de um modelo que lá fora funciona muito bem, que é o modelo de build to rent, portanto o modelo de construir para pôr no mercado de arrendamento, aumentando o mercado de arrendamento. Repare que os dados mostram, isto também já era sabido, os dados mostram que houve uma redução muito significativa da nova construção nos últimos 10 anos. Se compararmos as 2 últimas décadas, na última década houve um decréscimo muito significativo da nova construção. E, portanto, evidentemente que isto mostra as dificuldades da oferta e é, sobretudo, aí que esse esforço deve ser colocado. Por exemplo, o estudo mostra temas muito discutidos que têm a ver com os estrangeiros, com os vistos gold, etc. O estudo mostra, os dados mostram que a pressão pelo lado da procura nesse aspecto é relativamente baixa. E, portanto, medidas aí não vão ser muito eficazes. Então olhamos, por exemplo, para cidades como Lisboa e Porto. O problema, no vosso entender, tem a ver com o facto de haver pouca oferta no mercado. Da oferta que existe, muitas vezes não está em condições ou seja, os imóveis estão degradados, não estão em condições de ser habitados, são muito pequenos. Por exemplo, uma família de 3, 4 pessoas, por exemplo. O problema está nisso, ou seja, está na falta de, por exemplo, de imóveis suficientes para famílias. Sim, em 2 normais. aspectos. Por um lado, e este policy paper também mostra isso, há
e aí há uma diversificação da procura, há um aumento de procura por via do novo tipo de famílias. Há uma desagregação de famílias, famílias monoparentais, divórcios que levam à maior procura de casas. Portanto, há aí também... É mais por aí, não tanto pelos estrangeiros. Também um fenómeno. Sim, muito mais por aí do que pelo estrangeiro. E, por outro lado, também não faz muito sentido olhar para a oferta de casas global, sobretudo quando essa oferta de casas se verifica fora de Lisboa e do Porto. Porque, infelizmente, nós não temos ainda um sistema que permita que as pessoas vivam no interior, vivam fora das grandes cidades. E, portanto, há uma concentração da procura nas grandes cidades. Claro que tudo isto pode mudar e o estudo também olha para essa realidade, para a possibilidade de trabalho remoto, para a possibilidade de trabalhar fora das grandes cidades, mas neste momento isso ainda não é uma realidade absoluta. E há outro aspecto aí que também é muito importante, o estudo fala disso, tem a ver com o sistema de transportes. No fundo, vamos ver, há aqui uma preocupação de médio, curto prazo e depois uma preocupação de longo prazo. No curto, médio prazo... Para que seja possível as pessoas saírem do centro das cidades e continuarem a trabalhar na cidade, precisam ter transportes públicos. É evidente. Ou seja, nós temos que ter uma resposta de curto, médio prazo para as pessoas hoje, para a dificuldade hoje, porque, repare, isto também são preocupações da Fundação, depois podemos falar disso se achar bem, mas também é uma preocupação da Fundação, uma grande preocupação da Fundação, a questão da desigualdade, a questão da pobreza. São temas que a Fundação trabalha há muitos anos. Ora, a habitação está hoje a contribuir para a questão da desigualdade, para a questão da pobreza. A habitação está a contribuir para a saída dos jovens de Portugal, que é um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje, os problemas demográficos. E, portanto, nós temos que dar uma resposta já, para quebrar esse ciclo já. E essa resposta, mais de curto prazo, tem a ver com estes aspectos que falámos. Mas mais de longo prazo, só para terminar o raciocínio, mais de longo prazo é preciso um planeamento em relação às necessidades do futuro. E é necessário um planeamento quanto à rede de transportes, quanto à rede de mobilidade em geral. Repare, qualquer grande cidade, pensemos em Paris, pensemos em Londres, verifica-se esta pressão sobre o imobiliário, sobre a habitação no centro das cidades. Depois foram construídos sistemas de transportes, redes de transportes... Mas o problema é que Lisboa, por exemplo, tem preços superiores a muitas destas cidades. Sim, mas se for para 40, 50 km de Lisboa, já não tem ninguém a viver. Se for para 40, 50 km de Londres ou de Paris, tem imensa gente a viver. Gente que faz esse percurso todos os dias. Pense no norte de Lisboa, zonas como Cartaxo, zonas como Santarém, que estariam a uma hora de Lisboa, rede de transportes eficaz. Com uma rede de transporte eficaz e onde hoje em dia não há uma opção para se viver e vir trabalhar para Lisboa diariamente. E no meio disto tudo, onde é que fica o alojamento local? O alojamento local, é evidente que o alojamento local coloca alguma pressão nas zonas mais turísticas da cidade, mas o alojamento local é importante. É importante até para a oferta turística e o setor do turismo é um setor muito importante para Portugal. Portanto, o que o estudo aí refere é que há necessidade de avaliação do alojamento local casuisticamente em zonas específicas das cidades, que é, aliás, o que já está a acontecer e é uma avaliação que tem que ser constante. Não pode haver uma... Enfim, o estudo também revela isso, não faz sentido uma decisão geral, global, em relação ao alojamento local. É necessário uma avaliação caso a caso. E as câmaras têm que ter um papel decisivo. E as câmaras têm que ter um papel decisivo. E, por exemplo, faz sentido esperar que, imaginemos, em bairros históricos onde as tipologias têm, os imóveis disponíveis têm 20 ou 30 metros quadrados, faz sentido esperar que vivam famílias nessas casas? Provavelmente essas casas não estão adaptadas a que famílias vivam nelas e, portanto, é preciso encontrar um modelo que funcione. O pior que podia acontecer era voltarmos ao tempo em que os centros da cidade estavam desertos. Nós lembramos que há 15, 20 anos o centro de Lisboa estava deserto, degradado. Não tinha ninguém, estava degradado. E, portanto, hoje voltar a uma situação em que isso acontece, seja porque as casas se degradam, porque não há reabilitação, ou porque a tipologia não responde às necessidades das famílias portuguesas, o pior que podia acontecer era voltarmos a ter o centro deserto, nem turistas, nem portugueses. Gonçalo, peço que não perca esse seu raciocínio. Nós vamos voltar já dentro de breves segundos, após um curtíssimo intervalo.